Neste vídeo, falarei sobre cálculo simples utilizando o R. Aqui eu estou com a interface RStudio aberta. Normalmente se instala-se a base da linguagem R e depois uma interface para se trabalhar. E a mais comum e mais utilizada e que eu utilizo e recomendo é o RStudio. Aqui estão toda a área do console, as abas, e o RStudio ele é uma linguagem utilizada principalmente para resolver alguns problemas matemáticos, fazer gráficos e análise estatística. A origem do RStudio surgiu para análises estatísticas de um volume de dado avançado. Então ele se aplica a data science, que é a ciência dos dados, a parte de análise estatística muito bem, e também para a confecção de gráficos. Aqui eu vou demonstrar as funções básicas, como se fosse usar uma calculadora no R. Então eu vou puxar aqui só para a tela de console, que é onde nos interessa mais, que eu vou digitar diretamente as contas que eu quero nesse console e ele vai funcionar como se fosse uma calculadora. Então a gente pode fazer soma, eu vou fazer aqui 55 mais 12 e ele já dá o resultado. Subtração, a mesma coisa, eu vou fazer aqui 89 menos 17, ele vai dar o resultado. Multiplicação, a gente usa o asterisco para fazer o sinal de vezes, já deu o resultado. Divisão, a gente usa a barra para dividir e também já deu o resultado aqui, 27 por 3. Depois a gente já começa com algumas operações mais sofisticadas, que não são essas básicas. Então, por exemplo, elevar ao quadrado, exponenciação, eu posso utilizar duas vezes o sinal de vezes, aqui 2, deu lá 27 ao quadrado, né? Ou 27 ao cubo. E também eu posso utilizar o circunflexo. Então eu coloco aqui 27, circunflexo 2, ele vai fazer a mesma função. Por exemplo, 7 ao cubo, eu vou colocar o circunflexo, vai dar lá 343. E também tem a função raiz quadrada. A função raiz quadrada eu posso fazê-la de uma maneira chamando a função square rt, que aqui já vai aparecer. Eu dou enter e digito. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 144. 144. Ele já deu o resultado, que é 12. Mas eu também posso fazer de uma outra maneira. 144, que matematicamente é a mesma coisa, elevado a meio. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir um parêntese e colocar meio. Poderia colocar 0,5 também. Vai dar a mesma coisa. Então a gente tem essas formas de trabalhar essas operações básicas. Vou fazer mais algumas aqui. Por exemplo, 27. Raiz cúbica de 27, então eu vou colocar aqui o circunflexo, vou abrir o parêntese, 1/3, que seria 27 elevado a 1/3, tem aí o resultado 3, que é o esperado. E por aí vai, por exemplo, 625 elevado a 1/4, elevado a 1/4, daí 5, e por aí vai. E a gente também tem outras contas, como por exemplo o número π, que é 3.141593. É só simplesmente entrar no console com o π. A gente pode usar seno. Para as funções seno e cosseno é interessante a gente lembrar que tem a questão do graus radiano. Então eu vou colocar aqui, chamei a função, vou colocar lá seno de 30 vezes π dividido por 180. Que é a questão do radiano, aqui não está em graus. Dá lá 0,5. O cosseno é a mesma coisa. E a gente, na ciência, dentro da química, também trabalhamos muito com potências, com potenciação. E principalmente base 10, a questão do exponencial. Então eu vou fazer algumas contas aqui. Por exemplo, 10 elevado a menos 5. Dá lá 10 elevado a menos 5. 1e elevado a menos 5. Eu também posso escrever isso. 1e a menos 5 vai traduzir o mesmo valor. E, por exemplo, se eu quero elevar a valores altos, eu posso fazer 5e a 2. Esse e a 2 é 10 elevado a 2. Então, aí está a base de 10, é o número e.
E por fim, a gente tem também uma função chamada fatorial, quer ver? Eu vou entrar aqui, fatorial, e vou colocar fatorial de 5. Ele fez esse cálculo para mim. Fatorial basicamente é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo resultado. Então a gente tem algumas funções básicas que a gente pode entrar diretamente no console para fazer cálculos simples no R, como se estivesse utilizando uma calculadora. Entender como isso funciona é muito interessante para análises mais sofisticadas, mas essa é uma pequena introdução para mostrar como é o funcionamento do R, como a gente entra com uma função e ele solta a resposta para a gente. Isso considerando dados simples e numéricos.